Meninas, olhem pra isso. Gente, olha, eu falo pra vocês, a produção que foi ótima. Fiz bolo, pão de queijo, essas coisas. E eu não vou cobrar, né, a ajuda do Bruno, porque ele chegou cansado do trabalho. E só que eu demorei bastante pra fazer o pão de queijo. Aí então eu já vi, já era tarde. E aí a gente sentou, comeu. Aí ele falou assim: deixa pra amanhã, amor, fica tranquila. Aí eu tomei meu banho quente. Aí eu falei assim: eu deixo pra amanhã. Aí eu já fui fazer o meu café da manhã, né? Deparei com isso. Misericórdia, gente. Olha isso aqui. Tanto de bagunça, até a tesoura apareceu aqui no meio. Olha aqui. Vou dar um geral aqui rapidinho. E acompanhe o próximo vídeo pra vocês verem.